Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu sinto a presença neste lugar. Hoje, pronto, enquanto o pastor Roger estava falando, o Senhor Jesus me lembrou de uma promessa. E é emocionante falar, porque dá vontade até de chorar, porque as coisas que o Senhor Jesus faz. Oh, irmãos, só o Senhor sabe o quanto durou para hoje eu estar nesse altar. O quanto eu pedi para Deus, para a minha família hoje estar cultuando nesta noite. Oh, Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Pai. O poder de uma intercessão tem muito, sim, os Teus efeitos. E eu posso contemplar nesta noite. Ei, hoje eu vim aqui. Deus me enviou aqui nesta noite para te dizer que Ele não se esqueceu de Ti. Ele lembra de Ti. Saiba que Ele tem visto você chorar. Ele tem visto as suas intercessões. Ele tem visto, sim, os teus choros escondidos. E hoje o Senhor quer falar com você. Oh, Ele quer falar contigo nesta noite. Essa palavra que eu vou pregar hoje, o Senhor Jesus tem ministrado no meu coração. Não só hoje, não só ontem, mas a minha vida inteira, mostrando o poder da intercessão. Aleluia! Eu posso crer, eu posso contemplar a glória do Senhor Jesus nesta noite. Não fique de boca fechada, pois o Espírito Santo se manifesta sobre este lugar. O Espírito Santo se faz real nesta igreja. E Ele quer ouvir a tua voz, amado. Você quer ser ouvido por Deus? Você quer chamar a atenção do Senhor Jesus? Então comece a clamar, pois Ele se faz presente neste lugar. Aleluia! Eu vou pedir para que os irmãos fiquem de pé. Vamos fazer uma oração, é claro, culto de intercessão. Não podemos deixar de falar com o nosso Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Oh Espírito Santo, nós sentimos a Tua presença neste lugar, ó Pai. Oh Jesus, sensibiliza os nossos ouvidos para a Tua palavra, Senhor. Tu sabes que eu não sou nada sem Ti, ó Pai. Que eu venha diminuir hoje, Espírito Santo, e o Senhor venha crescer, ó Pai. Que tudo que saia da minha boca, ó Espírito Santo, seja do alto e não seja de mim, ó Pai. Pois eu não mereço, Pai. Nós não merecemos mais o Teu grande amor. Oh, o Teu grande amor teve tão misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós Te agradecemos, Espírito Santo, que toda distração do inimigo caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos sair daqui renovados, ó Pai. Que nós possamos sair daqui, Jesus, com a certeza que o Senhor nos vê. Com a certeza, ó Pai, que o Senhor não se esqueceu das promessas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, você está feliz de estar na casa do Senhor Jesus hoje? Você tem motivos hoje para glorificar o nome do Senhor Jesus? Eu te pergunto, você tem motivo para glorificar o nome do Senhor Jesus? Não, eu vou te perguntar mais uma vez. Você tem motivo para glorificar o nome do Senhor Jesus? Oh glória, aleluia! Oh, Tu és maravilhoso, ó Pai. A palavra que o Senhor Jesus me levou para estar trazendo nesta noite está em 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, irmão, pode abrir a Bíblia, tá bom? Em nome de Jesus, a mídia aqui vai estar ajudando a gente também. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Aleluia. Vai dizer: tinha ele duas mulheres. Tinha ele quem? Eucana. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Primeira coisa que a gente vai entender é que Penina tinha filhos e Ana não tinha. Então, grava isso na sua mente. Versículo 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Glória a Deus, glorifica o Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu falei certo, Pai? Glória a Deus. Como sacerdotes do Senhor, versículo 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desde a Penina, sua mulher,
e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Esse versículo, vou parar primeiro nesse versículo aqui com vocês. Versículo 5 vai dizer, vou repetir novamente. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Primeira coisa que eu fiz uma pergunta para o Senhor Jesus enquanto eu estava lendo esta palavra é o porquê o Senhor Jesus a tinha deixado estéril e depois abriu a madre dela. E o Senhor Jesus me diz, porque o meu tempo é bom. O meu tempo, muitas das vezes nós queremos que a porta se abra na nossa hora. Muitas das vezes a porta ainda não se abriu, não porque ela nunca se abrirá, mas porque ainda não chegou o tempo de você contemplar, mas sim o tempo de você viver o processo. Se nós não vivemos o processo, não tem como viver a vitória. Se nós não vivemos o processo, não tem como viver a promessa. Então naquele instante, a madre de Ana estava fechada. Naquele instante Ana era estéril, mas mesmo assim Eucana ainda amava Ana. Saiba, não é porque a sua porta está fechada que Jesus se esqueceu de ti. Não é porque ainda a promessa não se cumpriu na sua vida que o Senhor Jesus não se lembra do que Ele te prometeu. Pelo contrário, Ele quer te ver no íntimo. Ele quer te ver enquanto você ainda não recebeu a promessa, porque filhos gratos não agradecem ao Senhor só quando recebe a promessa, mas Ele vai glorificando no caminho. Ele vai glorificando no caminho, crendo que a promessa se cumprirá. Aleluia! Pode dar glória, irmão. Oh, exaltado seja o teu santo nome. Versículo 6. Glória a Deus. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Quem era a rival de Ana aqui? Quem está ligado aqui? Quem que está ligado aqui? Quem que era a rival de Ana? Oh, glória a Deus. Aqui todo mundo aqui participa da IBT, glória a Deus. Aqui vai dizer que Penina era a rival de Ana, mas não que Ana era a rival de Penina. Sabe por quê? Porque quem entende quem é em Cristo, quem entende ou quem sabe a sua identidade, não perde tempo com rivalidade. Quem entende quem é em Cristo, quem recebe a palavra do Senhor Jesus, quem permanece, ele não olha para as dificuldades. Não, ele não perde tempo batendo boca com quem está perseguindo, mas ele olha para o alvo, ele permanece. Ei, se você tem se preocupado com as rivalidades, se você tem se preocupado com o que o mundo está falando de você, porque você é um jovem diferente, porque você é uma mulher diferente no seu trabalho, ei, porque você é um homem diferente, não deixe que o inimigo te intimide. Não deixe que o inimigo te intimide, porque o Senhor Jesus te chamou para ser a diferença. Oh, aleluia! Ana, ela não se preocupou com a rivalidade. A gente não vai ver na Bíblia Ana batendo boca com Penina, pois ela sabia que a guerra dela não era com a carne, mas era com as potestades. Ei, ela sabia que o Deus que ela servia era um Deus que nunca perdeu batalhas. Aleluia! E o mesmo eu digo para você, não se preocupe com quem fala mal de ti. Não se preocupe com aquelas pessoas que querem se gabar com a promessa que elas têm. Não. O tempo do Senhor Jesus para a sua vida é melhor. Espere em Deus e foque nele, pois eu tenho certeza que a promessa será certa sobre a sua vida. Aleluia. Versículo 7, do versículo 2 até o versículo 6, o Senhor Jesus já tem falado com você. Imagine se a gente começasse a ler mais a Bíblia, né? Versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano, e de todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Aqui vai mostrar uma guerra espiritual, uma guerra e que só Ana entendia. Muitas das vezes só você vai entender a guerra que você passa.
Oh, aleluia. De ano em ano, Penina irritava Ana. Oh, Isabela, que de ano em ano, de Natal em Natal na minha casa, Isabela, é sempre uma guerra espiritual. É que de ano em ano, feliz aniversário, ó, tô ficando doida já. Oh, é que dia dos pais, todos os dias dos pais, é a mesma coisa na minha casa. O inimigo vem me afrontar dizendo que eu não tenho um pai ausente. Oh, é de ano em ano, oh, Isabela, que no dia das mães o inimigo vem me afrontar dizendo que a minha mãe me abandonou. Oh, é de ano em ano que o inimigo vem me afrontar quando nós se reunimos em família dizendo que a minha família não vai ser entregue para o Senhor Jesus. Ei, se comece a pegar o exemplo de Ana. Ana, ela não se intimidou. De ano em ano Penina irritava ela, mas de ano em ano Ana também estava adorando o Senhor Jesus. De ano em ano a Penina se gabava da promessa, mas também de ano em ano Ana consagrava ao Senhor Jesus os teus dias. De ano em ano Ana estava ali entregue na presença do Senhor Jesus. Comece de ano em ano também, naquela data, naquele dia que faz você sofrer. Ei, naquele dia que o inimigo tenta te derrubar, comece a se levantar, pois o Senhor Jesus não te chamou para recuar, mas sim para avançar em intercessão. Aleluia. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A gente vê a resposta de Ana aqui. Ana responde alguma coisa para Eucana? Não. Porque Ana, ela sabe que muitas pessoas vão vir na sua vida e vai te perguntar: está tudo bem com você? O que está acontecendo? Eu estou te vendo meio triste. A gente não precisa responder. Nós não precisamos desabafar com pessoas que não vão entender o processo na nossa vida. Ei, não fique falando os teus problemas para qualquer um, não. Não fique desabafando com qualquer um. Assim como Ana, entra no seu quarto, feche a tua porta e ora a teu pai que vê o que está em oculto, e ele te recompensará. Sabe por quê? Muitas das vezes nós queremos desabafar com as pessoas, nós queremos falar com alguns amigos que nem às vezes são da casa do Senhor Jesus, que nem às vezes sabe o plano, enfim, pronto, não vai para a igreja, para ser mais reta. Às vezes nós queremos desabafar e infelizmente isso causa algumas guerras espirituais que a gente não precisa pegar. Então Ana, ela entendeu que o lugar de consolo, ela entendeu que o lugar aonde daria a resposta que ela precisava, não que ela queria, que ela precisava, era no esconderijo do Altíssimo, assim como a nossa irmã Severiana pregou quinta-feira, no esconderijo do Altíssimo. E Ana, ela foi, versículo 9, vai dizer: após terem comido, bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Levantou-se Ana. Oh, o Senhor Jesus te fala hoje, nesta noite: levanta-te nesta causa, levanta-te. Se foi Ele quem te chamou, se foi Ele que te ordenou, levanta-te sobre esta causa. Não fique com medo, pois o Senhor dos exércitos está contigo. Ele é o Senhor que nunca perdeu batalha. Então levanta-te, tome posição, agarre o teu chamado. Ai, mas é porque eu estou triste. Ana também estava amargurada. Ana estava triste, mas mesmo amargurada, mesmo triste, mesmo sem comer, ela se levantou. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual que é a sua intercessão, se é pela sua família, se é por um colega, se é por um filho, eu não sei. Se levante, eu tenho certeza que Deus te responderá, porque a palavra do Senhor Jesus vai dizer: buscai-me-eis e me achareis, buscai-me-eis e me achareis, busca ao Senhor e Ele te encontrará. Aleluia. Versículo 11: e fez um voto dizendo:
Senhor dos exércitos, se benigamente, glória a Deus, atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não se esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, ela faz uma oração perigosa, digo eu. Por que perigosa? Porque naquela época, vamos dizer assim, a nação de Israel estava passando por uma frieza espiritual. Ana, ela foi esperta, e nós também devemos orar certamente, que a Bíblia vai falar que nós devemos saber orar. Não é simplesmente orar sobre a nossa vontade, não. Ana, ela fez uma oração sábia. E o melhor de tudo, ela se humilhou. Ela fez uma oração a qual ela se humilhou e não se honrou. Ela vai dizer: Senhor, se de mim te lembrares, me dê um varão, e ele será seu. Por quê? Porque Deus estava querendo sim um profeta. Ele estava querendo alguém que se levantasse sobre aquela geração e avivasse. Eu creio que tem pessoas aqui que se levantou. Eu creio que tem pessoas aqui que são referências aonde quer que vai. Eu creio que tem pessoas aqui que são respostas de oração, respostas de intercessão. Eu não sei de quem, mas eu creio que tem pessoas aqui que foi respostas para ser levantados, para serem referências na casa do Senhor Jesus. E Ana vai, enfim, orar ao Senhor Jesus dizendo: Senhor, se o Senhor lembrar de mim, me dê um filho varão, e eu te entregarei a ele, e adorarei todos os meus dias. Versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, que observava o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Muitas pessoas... Primeiramente, vamos lá, vamos retomar. Quando nós decidimos morrer para Cristo, porque essa é uma decisão muito sábia, nós devemos ter a consciência que pessoas estarão nos observando. Pessoas, a gente não pode às vezes... Bom, pronto, não podem vir falar com a gente, mas pessoas estarão sim te observando no seu caminhar, na sua jornada com o Senhor Jesus. Você pode ter certeza que, pronto, se alguma vez alguém te conhece, sabe que você é cristão, e você faz alguma coisa de errada, ele já fica: você fazer isso? Não, a Isabela não. Não, é porque ela não vai para tal lugar. Nem chamam a gente para tal lugar porque sabe que a gente não vai. Então assim, pessoas te observam. E Eli ali vendo Ana orando, teve ela como embriagada, mas Ana sabia com quem ela estava falando. Ai, tem muita gente que vai te chamar de doido, tem muita gente que vai te chamar de estranho, que você é diferente demais, que você está causando muito movimento no lugar que você está. Ei, mas diga para essa pessoa: não, eu sou filho do Deus Altíssimo. Com quem eu falo, ei, com quem eu falo é maior do que nós. Com quem eu falo é o Deus do universo. E assim foi Ana, ela disse, capítulo 14, e lhe disse, não, 13, glória a Deus, 14, amém. E lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta-te este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramar a minha alma ao Senhor Jesus. Oh, eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas se entregue a Ele hoje. Derrame tudo que você tem no altar do Senhor Jesus. Entregue a sua melhor adoração hoje, pois nós não sabemos o dia do amanhã. Entregue a sua melhor adoração nesta noite. Aleluia. Versículo 16. Ele vai dizer: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. 17. Então ele respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste.
Oh, aleluia, eu não sei. Eu vou dizer de novo, eu não sei o que você tem intercedido. Oh, mas vai em paz nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que o Deus que eu sirvo pode passar céus e terras, mas a palavra dele irá se cumprir sobre a sua vida. Permaneça firme. Não deixe as pessoas te rotular. Não deixe as pessoas te chamarem de estranho, te chamarem de diferente. Não. Não deixe as pessoas te rotularem, mas saiba da sua identidade em Cristo. Ou não se perca com rivalidade, não perca tempo querendo se competir com qual promessa é melhor. Não, agarre a sua promessa, foque no céu, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus irá te ouvir. Glória a Deus. Amém. Vamos beber água aqui, né? Pode glorificar, irmãos. Não é pra mim, não. É pro Senhor, tá? Antes de finalizar, foi uma palavra breve, glória a Deus. Eu queria contar um pouco do meu testemunho, porque eu sei que os testemunhos, né, assim como na Bíblia tem vários testemunhos, eles são para edificar o nome do Senhor Jesus. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu não vou me cansar de falar sobre ele, pois foi sobre esse testemunho, foi debaixo dessa promessa que eu estou aqui hoje. Não sei quantos anos atrás, mas acho que 4 anos atrás. Eu acho que 4 anos atrás, não sei. Eu estava no Brasil. Meus pais tinham afastado da presença do Senhor Jesus. Antes, né, eu nasci no berço evangélico e a gente adorava o nome do Senhor Jesus em família, meus avós, todo mundo. Até que então o inimigo, ele achou uma brecha. Tomem cuidado com as brechas, irmãos. E eu contemplei isso com os meus olhos, o inimigo armando a armadilha. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele não espera, não. A primeira oportunidade que você der para ele, ele vai entrar. E meus pais, pronto, deram brecha, né? Falta de consagração, falta de oração. Tudo que é falta do mundo espiritual, do lado bom, vai dar brecha, tá, meus irmãos? Já vou logo avisando. E meus pais começaram a entrar no mundo a qual eles tinham pedido uma vez para sair. Não deixe que o inimigo te coloque em um lugar que você orou para sair. Não dê essa legalidade para o inimigo. Ele não tem poder sobre a sua vida. Então, continuando. Meus pais entraram, né, pronto, nesse mundo. E glória a Deus que eles sempre me ensinaram no caminho que se deve andar. E essa é a importância dos pais ensinarem os filhos no caminho do Senhor Jesus. Eu tinha a verdade comigo, mas ainda eu era muito nova na fé. Ainda sou, mas pronto, lá naquela época eu ainda era muito mais nova na fé. E meus pais entraram nesse mundo e eu basicamente fiquei sozinha, só eu e Deus e eu. E eu ficava olhando aquela situação, falava, Senhor, eu não entendia, eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Eu parei de ir para a igreja do nada, parei de louvar. Eu queria muito ser tia da salinha, e hoje o Senhor Jesus, glória a Deus, me abençoou com isso. Mas naquela época eu queria muito ser tia da escolinha. Então assim, eu tava toda hora me empenhando e tal, e a tia falava assim pra mim, um dia você vai ser tia da salinha. Eu ficava, meu Deus, daqui a pouco eu vou ser tia da salinha. Aí a gente sai da igreja, eu fiquei muito brava com meus pais aquele dia. Eu falei assim, pai, eu ia ser tia da salinha, pai, eu não acredito que você fez isso comigo. É engraçado, mas eu chorei, viu? Vocês vigiam, tá? Então, meus pais afastaram da presença do Senhor Jesus e por 3 anos eu orei e intercedi ao Senhor. E nesse processo, o Senhor Jesus me fez crescer na fé. O Senhor Jesus, ele poderia muito bem dar um tempo de 1 semana para os meus pais desviarem e eles voltarem na presença do Senhor Jesus. Mas hoje eu consigo entender esse processo, porque nesse processo não foi só eles que, pronto, tiveram ali se processando, não sei como que se fala. Mas eu também tive um amadurecimento espiritual. Ali o Senhor me mostrou quem realmente estava comigo, que era somente Ele. Muitas das vezes eu passei a madrugada orando, não só pelos meus pais, mas é como eu falo para vocês, né? A brecha ela é tão grande que foi na vida dos meus pais, que eram referências, e depois foi na vida dos meus avós, dos meus tios, e aí foi por diante. A família inteira, basicamente, se afastou da presença do Senhor Jesus. Mas
no esconderijo do Altíssimo, o Senhor se lembrou de mim. No esconderijo do Altíssimo, o Senhor ouviu as minhas orações, mesmo que sendo poucas, de poucos minutos. Ele se lembrou das minhas lágrimas derramadas. Ele se lembrou da minha fidelidade, mesmo eu sendo falha. Ele decidiu me amar e amar a minha família. Glória a Deus, amém. E depois de 3 anos, eu fiz uma oração arriscada, né, como Ana, e eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Parece que eu estou lutando sozinha nessa guerra, Pai. Faça alguma coisa, não sei, mas que a tua vontade seja feita. E se passou, e começaram a falar de Portugal. Eu não queria, essa não era a minha vontade, né? Como eu falei, faça a sua vontade, foi a vontade do Senhor mesmo. Já arrancou todo mundo do Brasil. E começou uma falança de outro país, e glória a Deus. Naquela época, pronto, eu ficava meio, será que realmente é de Deus isso? Mas o Senhor Jesus, eu não falo que tirou, mas Ele nos arrancou do Brasil. Ele nos arrancou do Brasil. Porque se fosse para ver, se fosse da minha vontade e da vontade dos meus pais, a gente não saía de lá. Então Ele nos arrancou. Deus fez uma coisa tão grande, Ele abriu mesmo, literalmente, um caminho sobre o mar, que Ele nos arrancou do Brasil e nos trouxe para cá. Aí a gente pensa, agora sim, né? Tá todo mundo afastado, agora vai dar tudo certo. Mas Deus abre a porta no tempo dele e na hora que ele quer. Mas já foi um grande avanço. Quando a gente chegou aqui, nós ficamos na casa de uma tia da minha mãe. Só que essa tia da minha mãe, ela também era afastada. Ô Senhor. Ô Jesus, ajuda, Pai, tua serva, Jesus. Então, ela também era afastada. E aí eu tive que interceder pela meus pais e pela tia dela, né? Intercessão em dobro, glória a Deus. E aí começou. Aí era Natal, bebida, Natal. Gente, o inimigo, ele cega tanto a gente que ele faz você se afastar de tudo o que é o princípio de Deus. Quando era Natal, eu não passava com a minha família. Quando era Ano Novo, eu não passava com a minha família. Você sabe, é uma dor isso por uma jovem? Eu só não vou chorar aqui de novo, porque vão falar que eu sou chorona, né? Mas, eu também já chorei demais. Mas era triste porque o inimigo, ele destruiu. Por um tempo, tá, inimigo? Por um tempo ele conseguiu destruir a minha família. Ele conseguiu destruir princípios. Eu lembro que quando ainda meus pais, antigamente, era, né, do Senhor Jesus, a gente tinha o costume de orar todos os dias antes da refeição. E isso foi se acabando. Eu não orava mais com os meus pais, porque eles não tinham força. Foi se acabando, eu não tinha mais momento com a minha família. Eu sentia falta dos meus pais, eu sentia falta daquele amor. Porque por mais que eles me amassem, o inimigo estava cegando tanto eles, que o inimigo estava colocando na minha cabeça que meus pais não me amavam mais. Porque eu não tinha pais presente na hora que eu precisava. Na hora que era para buscar com Deus, eu buscava sozinha. Na hora que era para participar de um Natal, de um Ano Novo, era eu e a Tayla sozinha num quarto fechado. Porque meus pais estavam bebendo. Não vou expor muito eles aqui, desculpa. Mas é pra glória de Deus. Glória a Deus. Então, assim, foi um processo que também, sabe, fez com que eu amadurecesse. Aí chegamos aqui em Portugal, glória a Deus. Mais um Natal e o último pela glória do Senhor Jesus. Que eu não passei com a minha família completamente. Com a minha família que o Senhor Jesus tinha entregado para mim. Aquela não era a minha família. Então, mais um Natal, foi um Natal, o último Natal pra gente finalizar, que é a intercessão. Glória a Deus. E eu lembro que naquele Natal, eu achava que ia ser diferente. Eu achava que eu ia passar com a minha família, mas eu não passei. Mas eu intercedi mais uma vez. Foi quando a minha mãe, uma irmã da igreja, fazia parte dessa igreja, chamou a minha mãe para um culto de mulheres. E eu, glória, aleluia, glória a Deus. E eu fui junto. Parece que foi ontem, isso. E eu fui junto e aquele culto de mulheres mexeu muito com a minha mãe e com todos nós, a palavra do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que, pronto, nem sempre é do jeito que a gente espera. Então ainda teve um processo pela frente. E aí a gente foi indo, aí eu fui vindo para os cultos, né? Eu lembro uma vez que eu fui a primeira... Foi engraçado, meu Deus do céu. Eu cheguei nessa porta aqui, estavam todos os jovens reunidos, estava ainda iniciando o projeto do Geração Eleita, e eles me acolheram muito bem. Agradeço a todos vocês que me acolheram muito bem, muito obrigada, porque isso faz a diferença.
E eu fui me envolvendo no projeto, meus pais ainda não vinham com frequência na igreja, mas a gente vinha arrastando, né? Eu falei assim, pai, agora eu tô participando da coreografia, então tinha que vir. Pai, vamos ver eu lá dançando, vamos ver Pronto, e tinha que vir. Até que um dia, eu lembro até hoje o nome do culto, o tema do culto de jovens, insaciados. Insaciados. Aleluia. Meus pais vieram, brigados, mas vieram, porque o inimigo, ele, olha, gente, ai, inimigo, nossa. O inimigo, ele é tão astuto que eu já tinha planejado de convidar os meus pais. Não, eles vão nesse culto que vai ser forte o mistério, que eu ia dançar e ia ser muito forte. Então, eu convidei eles, mas não sei se foi, não lembro muito bem. Agora, uns dias atrás, meus pais tinham brigado fortemente. E eu lembro que enquanto eles brigavam, eu entrei no meu banheiro e comecei a louvar a Deus. Comecei a clamar ao Senhor Jesus. Eu falei, Senhor, eu não aceito isso sobre a minha família. O Senhor diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor e eu irei servir ao Senhor Jesus. E naquele dia meu pai saiu. Isso aí, quando minha mãe for pregar, vocês vão saber o testemunho dela. Naquele dia meu pai saiu, ficou em bares. Minha mãe ficou, pronto, triste, né? E eu sempre aconselhando, não, mãe, vai dar tudo certo. E no outro dia tinha chamado a minha mãe para um outro culto na sede. E eu falei, não, mãe, vai dar tudo certo. Tipo, vai no culto, pelo amor de Deus. E ela foi no culto de manhã, o Senhor Jesus falou muito com ela. E logo de noite tinha o culto de jovens. Eu falei, meu Deus, pai, e agora? Minha família vai entrar separada nessa igreja, Senhor. Minha família veio, meus pais desunidos, um lá, outro cá. Não entendi também esse negócio aí de um lá, outro cá, né? Mas enfim, foi, pelo menos veio. E adorando o Senhor Jesus, e quando foi pra, né, ficarem mais pra frente, e a intercessão vai, a intercessão vem. Aí chamaram os meus pais de canto e eu falei, Senhor, é agora, pai. Agora tá nas tuas mãos, Jesus. Faça esse apelo aí por mim, Senhor. E aí falou, vocês querem se reconciliar com o Senhor Jesus, e pela glória do Senhor Jesus, ali o casamento foi reconciliado, a vida espiritual foi reconciliada. Quem diria, no de repente do Senhor Jesus, no tempo do Senhor Jesus, a porta se abriu. Porque, ei, entenda, no tempo do Senhor Jesus, a porta se abrirá. No de repente do Senhor Jesus, a porta se abrirá sobre a sua vida. Permaneça firme na promessa do Senhor Jesus. E pela honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu posso contemplar meu pai pregando aqui no altar, minha mãe louvando, glória a Deus, ela tem que receber isso, em nome de Jesus. Minha mãe profetizando, minha mãe me dando conselhos espirituais, meu pai me aconselhando. Gente, isso pra mim, pela glória do Senhor Jesus, é algo que eu agradeço todos os dias no nome do Senhor Jesus. Pois só o jovem, né, e a mãe que sabe que não tem o filho, ou os pais longe da presença do Senhor Jesus, sabe o quanto isso faz falta de estar servindo junto na casa do Senhor Jesus. Então não desista da sua intercessão, não desista. E eu tenho certeza que tem alguém que intercede por você e que não desiste de você. Agora, com a permissão do pastor Eliel, eu quero chamar aqui a nossa levita Ellen Souza para estar louvando o louvor. Que você possa sentir a presença do Senhor Jesus. Dê o seu melhor louvor hoje para o Senhor Jesus. Aleluia. Maravilha de Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus.